Vamos esperar o pessoal entrar. E aí, Stephanie, boa noite. E Marcelo. Eu só aperto no meio. Meio, né? E Ana Luísa. Caraca. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live... Hoje são 5 anos de ciclo orgânico que a gente está fazendo. Olha a Elisa aí. E aí, Elisângela, boa noite. Aí... E aí, Elisângela. Ana Luísa. Pô, sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo uma live aí especial de 5 anos de ciclo orgânico. E a gente está convidando a Fernanda Keller, que ela é empreendedora, ela é fundadora do Tatim Comidinhas, que é uma empresa de alimentação incrível, e é cliente do ciclo orgânico desde 2016 e tem uma baita história aí com a gente. E a ideia é a gente conversar um pouco e dividir um pouquinho dessa história. Aí, a Tatinha entrou aí. Show. E aí, Tiane? Estamos só aguardando a Fernanda entrar. E aí, Fernanda? Oi, Beleza? Tudo tudo, bom? tudo. Como é que você tá? Tô ótima. Tô muito Ô, lisonjeada, na verdade, por fazer parte dessa história, ter sido chamada para fazer parte dessa live, então tá sendo muito bacana, assim, na verdade, estar aqui. Pô, que bom. Eu te agradeço ter topado o convite. Imagina. E é isso, você super, super importante, super faz parte dessa história. E a gente achou que nada melhor do que dividir essa história com mais pessoas para que mais gente se engaje e venha fazer parte do ciclo, venha fechar o ciclo. Tô com certeza. É, E, pô, muito obrigado mesmo por ter topado, né? Aceitado o Imagina, convite. obrigada a vocês pelo convite. Imagina, uma honra mesmo, uma honra mesmo. Cara, na verdade, eu até queria começar falando isso, assim, que eu fico lisonjeada mesmo por fazer parte dessa história, porque eu sou cliente do Ciclo desde 2016, né? E quando a gente começou a empresa, que foi em 2016, eu lembro dessa sensação de falar, cara, a primeira empresa que a gente vai contratar vai ser a Ciclo. Que E maneiro. aí, e assim foi, né? Porque a gente começou a empresa em janeiro de 2016 e aí a gente passou a contratar o serviço de vocês em junho de 2016. Então, assim, foi literalmente a primeira empresa que a gente contratou um serviço, sabe? E aí, então, é engraçado, porque vocês têm um ano a mais de história, né? Mas, assim, mas nossa história está muito pertinho uma da outra nesse sentido, porque a gente já conta com o serviço de vocês há algum tempo. E com isso também a gente pode acompanhar o crescimento de vocês, enfim, ver a evolução da empresa também, que é super bacana, né? Então, poxa, participar no dia do aniversário de vocês, estar aqui, realmente é uma honra para mim. Pô, Então, maneiro. parabéns. Ô, Fernando, conta para quem ainda não te conhece um pouquinho sobre você e sobre a Tati, né? Eu acho que Claro. a gente fez questão de trazer você porque, além de você assinar para sua casa e ser super engajado super preocupado com os resíduos e tudo mais, com uma solução sustentável, né, para a produção e para a destinação dos resíduos, você resolveu levar isso além, levar para a tua empresa, né? E a gente recebe muita pergunta do pessoal assim, não, quero levar para minha empresa, quero quais são os restaurantes, quais são as empresas que têm a mesma preocupação que eu tenho. Então a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Então a gente falou, cara, nada melhor do que compartilhar essa história contigo. Então se apresenta um pouquinho para quem não te Claro, conhece ainda. claro, com o maior prazer. Na verdade, como eu estava falando, né, a gente criou a empresa, a Tetinho começou em 2016. A gente começou a empresa a partir de um projeto de fomento para jovens empreendedores, que é o Chama Iniciativa Jovem, onde eu conheci o Lucas, né, onde a gente faz parte de uma rede de empreendedores super bacana e que a gente, enfim, tem essa rede de contatos e se ajuda mutuamente, então isso é muito legal.
Então, a gente fez parte do programa em 2016. Foi quando tudo começou, quando a gente tirou a ideia do papel e passou, então, a tornar isso um pouco palpável, né? Real, assim. E a história da Tatim começou, na verdade, quando meu sobrinho nasceu e que a minha irmã, que é pediatra, e o meu cunhado, que é chefe de cozinha, tiveram um super desafio para alimentar ele. E eles, com todo o conhecimento, tanto técnico quanto prático, né, tiveram um super desafio. E a gente falou, cara, como que a gente pode ajudar famílias a alimentar as crianças de forma melhor? E aí, quando a gente pensa na alimentação, né, e a alimentação é uma coisa super séria, assim, e principalmente quando se trata de alimentação infantil, fica mais sério ainda. Então, quando a gente começou a pensar nessa história toda de trazer uma alimentação saudável para as crianças, né, pensar isso como um todo, não tem como você pensar em só escolher insumos bacanas, escolher uma embalagem bacana que não vai produzir resíduos, se você também não descartar de forma certa e correta aquilo enfim, é dispensado na produção dos alimentos, né? Então, tem essa história de fechar o ciclo, é fechar o ciclo mesmo, sabe? Nesse sentido, então, acho genial quando vocês colocam dessa forma, porque de fato tem uma coisa que faz girar, né? Então, desde a escolha dos alimentos, que tem que ser uma escolha bacana, a uma embalagem que seja uma embalagem sustentável, que não produza tanto lixo. Então, a nossa embalagem são sempre embalagens de vidro, justamente porque a gente trabalha com a política de retorno dos potes, porque a gente não quer entregar algo para o consumidor que depois ele vai ter que descartar. E aí também como que descarta? Qual a melhor forma de descarte? Não, cara, retorna isso para a gente que a gente vai continuar fazendo com que isso siga, né? Com que essa coisa se perpetue, né? E aí, fechar o ciclo nesse sentido de poder descansar de forma correta o resto dos insumos que a gente tem na nossa produção, fez todo sentido. Então, por isso, assim, por isso que foi mesmo o nosso primeiro fornecedor, né, nesse sentido, assim, que a gente contratou, porque não tinha como pensar isso sem pensar o final dessa história, né? Assim, pensar numa escolha bacana de fornecedores para dar os insumos, numa embalagem bacana, mas e o final da história, né? Então, esse todo foi bem importante, assim, por isso que a gente está aí junto, né, nesse percurso. E o mais curioso é que quando você falou disso, assim, né, de eu ser cliente dos dois, né, na empresa e em casa, eu fiquei pensando sobre isso e eu lembro quando a gente contratou na empresa, porque foi, tipo, premissa básica, né, de vamos contratar o ciclo para continuar fazendo sentido, porque eu acho que tem uma coisa hoje em dia, e lá em 2016 isso já vigorava, e eu acho que isso já vigora há muito tempo, mas tem uma coisa que hoje em dia está muito forte, que não dá para ter uma empresa que não seja transparente e legítima nos seus atos, né? Então, assim, Sim. não dá para a gente falar que a gente vende uma comida bacana e pensa numa embalagem bacana e não pensa no descarte disso, né? Assim, então, não tem muita coerência. Então, eu preciso trazer coerência para esse discurso, sabe? E aí eu fiquei lembrando disso, que quando a gente contratou para a empresa, eu não tinha em casa ainda, né? E aí eu comecei a ficar muito incomodada no meu descarte de casa, assim, como que eu vou fazer para jogar o resto dos insumos que eu tenho em casa? E aí eu passei a levar um saquinho dos meus insumos de casa, de resíduos orgânicos, para a empresa. Eu falei, cara, não tem o menor sentido isso que eu tô fazendo. Eu tô separando o lixo de casa para levar para a empresa, tem que contratar para minha casa, entendeu? Então foi meio que isso, assim, porque foi o inverso, né? Porque muitas vezes a gente contrata isso para as nossas casas e depois a gente pensa para a empresa, mas no meu caso foi a empresa que me impactou nisso, né? Então é muito bacana também trazer clareza para isso, porque dentro de uma dinâmica na empresa que eu consegui perceber que não fazia o menor sentido o que eu estava fazendo em casa, né? Então, eu acho que isso tem um ponto importante, né? Que teve um impacto na minha vida. Essa construção dentro da empresa teve um impacto na minha vida. Mas também é importante porque isso traz uma legitimidade, uma clareza para o consumidor, né? Quando a gente fala sobre isso, sobre uma alimentação, que a gente precisa pensar na alimentação como um todo, né? Aquilo que nos nutre, assim, o que nos nutre de fato, né? Então, seja uma boa alimentação, seja um estar com amigos e que seja, enfim, um momento super bacana. Então, tem várias coisas que são importantes e que nos nutrem de diferentes formas. Mas como eu trabalho com alimentação, é preciso levar em consideração a alimentação no seu ciclo completo, né? E aí é muito curioso, assim, porque como eu também fiz
contratei o serviço de vocês aqui para casa e eu já tinha uma horta, então passou a fazer muito mais sentido, porque o retorno disso é um saco de composto maravilhoso, cheio de minhoca, que eu amo. E aí, a minha horta passou também a fornecer coisas para a minha produção. Então, eu tenho temperos que às vezes eu levo para a empresa. Que aí, da horta. porque a horta é super cara. É muito engraçado. E é em apartamento. No apartamento, numa varanda que eu faço mágica. E, enfim, a gente tem coisas lindas, tem couve, tem alecrim, tem manjericão, tem cebolinha, tem salsinha. Então, assim, eu tenho muita coisa que eu uso para o meu consumo, né? Então, eu fico brincando com essa frase, assim, from farm to table, né? Da fazenda para mesa, eu fico da varanda para mesa. Não tem uma fazenda, mas tem uma varanda. Então, assim, da varanda dá para trazer para cá, sabe? Então... É muito esse ciclo todo que impactou no todo mesmo, assim, não só da minha vida, da vida daqueles que consomem o meu produto, né, assim, mas também dos meus amigos que vêm me frequentar e que brincam pra caramba. Faz tempo que não frequento minha casa por conta da pandemia, né? Eu tenho sentido falta disso, eu confesso. Mas, assim, era sempre assim, cara, onde a gente vai descartar? Onde joga fora? Na casa da Nana não se joga fora em qualquer lugar, né, assim. E aí... Os efeitos disso são muito interessantes porque eu tenho 3 lixos aqui em casa, né? Que eu chamo, que é o lixo de orgânicos, o lixo e o lixo de recicláveis. E o lixo, que é um saquinho pequenininho que a gente só joga aquilo que de fato não dá para fazer mais nada com isso, é um lixo que talvez eu tire uma vez por semana ou até mais. Então, assim, quando você passa a organizar aquilo que você joga fora, né? Assim, o que é fora, a gente volta para aquela coisa do que é fora, existe fora, né? Quando você passa a organizar isso, fica muito aflitivo você visitar casas que não fazem isso. Você fica, mas vem cá, você não separa o lixo orgânico? Dá nervoso. Exatamente, você não separa. Como é que você joga? Como é que fica isso, jogar tudo fora junto? Então tem uma coisa que fica meio esquisita mesmo depois que você passa a trazer clareza para isso, sabe? Então, acho que tem uma coisa que faz essa história toda girar, né? Não só o consumo, mas também o descarte, como também voltar, né? Porque aí tem vezes que, sei lá, porventura deu alguma coisa que eu acabei... a Aninha falando, exatamente, amiga. Onde joga fora isso? É a pergunta clássica das pessoas que vêm aqui em casa. Mas eu fico pensando assim, às vezes, por acaso, tem alguma coisa que ficou ruim na geladeira e que eu não consiga fazer nada com isso. Tem um lugar que, em alguma esfera, eu fico com uma certa paz de tipo, ok, porque isso vai voltar para minha horta, que vai voltar para mim, que vai voltar... Né? Então tem uma coisa que gira mesmo, sabe? Então isso traz uma paz de espírito, sabe? Enfim. Pô, muito bacana. Uma coisa que eu ia comentar, a gente recebe muita demanda de cliente comercial, né, querendo implementar isso numa empresa, restaurante, escola, e a gente já ouviu várias vezes o questionamento, né, assim, mas e aí, o que a empresa vai ganhar com isso? Assim, qual é o retorno de marketing? Quantos clientes a mais a gente vai ser? Eu falei, cara, não consigo... É uma coisa bacana de você externalizar, porque tem muita gente que acredita, né, que levanta a mesma bandeira da compostagem, que acredita na mesma filosofia, que super se amarra em consumir em locais que têm o mesmo tipo de preocupação, né? A gente fala que é o nosso lixo indireto, né? Vamos dizer assim. Boa parte a gente produz, né, de resíduo diretamente, mas tem muita coisa quando você consome de uma empresa, quando você come em um restaurante, que você produz resíduo, mas não diretamente das suas mãos para a lixeira, para o contentor, para o baldinho. E daí tem muita empresa que pergunta isso, e tem muita empresa que a gente ouve falar assim, não, eu estou super disposto, mas se o valor que eu for pagar for o mesmo que eu pago para a coleta comum. A gente fala, não, mas não tem como fazer, são serviços completamente diferentes e tudo mais. E a gente ouviu tantas vezes isso, e no teu caso, assim, você, antes de começar, né, na hora que você começou a empresa, falou assim, não, eu vou assinar, e não teve essa pergunta assim, não, o que eu vou ganhar com isso? Acho que o mais bacana foi você mostrar assim, né, que é uma questão de coerência, é uma questão de fazer sentido. Mas, ia te perguntar assim, como é que foi esse início? Só complementando, Manda.
desculpa te interromper, Não, porque é não. isso, assim, eu não saberia nem dizer qual foi o efeito disso para minha empresa, porque foi tão no começo, né? Então, assim, quantos clientes eu ganhei, qual foi o efeito Sim, disso, mas eu acho que diz uma coisa muito essencial, que é aquilo que eu falei, né? Uma questão de coerência mesmo, da gente poder exatamente. trazer clareza para o todo, né? Assim, o quanto o nosso cuidado, se eu trabalho com alimentação infantil, eu estou trabalhando com alimentação infantil desde o primeiro momento, então assim, desde a apresentação do alimento para a criança. Então, eu preciso ter clareza que eu estou apresentando um alimento para a criança, que tem um cuidado com a embalagem, que tem um cuidado com o descarte, que tem um cuidado na produção, né? Que tem um cuidado no manuseio, tem todo esse cuidado. Então, assim, é por uma coerência de atitudes, né? Então, no meu caso, eu não saberia nem dizer qual seria o impacto disso. Se eu cancelasse o ciclo orgânico, talvez teria um impacto. Mas assim, mas faz o menor sentido para mim, sabe? Então, Sim, é um pouco desde o princípio mesmo que forma, que constitui a gente como empresa, é o pensar no todo, é o cuidado com o todo, né? É trazer essa clareza para o consumidor também. Eu acho que esse é o importante, assim, da gente poder consumir coisas que tragam essa clareza para a gente. Porque se eu gosto de consumir produtos que tragam essa clareza para mim, então por que eu não vou oferecer isso para o meu consumidor, né? Então é meio básico, assim, sabe? sim. Eu ia te perguntar se puder compartilhar como é que foi esse início, né? Principalmente de empresa, em casa, como é que foi questão de separação? Você teve algum desafio no início que você queria, alguma dica que vale a pena compartilhar? Os desafios são sempre grandes quando a gente muda algum hábito, né? Então, assim, mudança de hábito, de rotina, tem sempre um desafio, não tem jeito. Então, muitas vezes, eu acho que grande parte das vezes, assim, na produção, digo, da empresa, da Tatim, aqui em casa também, mas principalmente da empresa, era a orientação do que é compostável, né? Porque, assim, porque tem duas coisas que são diferentes quando a gente está falando de compostagem caseira de minhocário e compostagem de vocês, né? Então é importante trazer clareza para isso, porque muitas vezes no minhocário a gente não pode dispensar coisas que a gente joga no baldinho. Justamente porque a compostagem de vocês fala de um ciclo muito maior, né? Todo um tratamento que é muito diferente do que a gente não pode jogar muito cítrico no minhocário, por exemplo, né? Então, assim, Sim, quando a gente iniciou o processo com o ciclo lá na empresa, o grande desafio foi esse, assim, o que pode compostar, o que não pode compostar, né? Então, assim, beleza. Então, a gente imprimiu a lista que vocês têm, né, do que é compostável, o que pode jogar no baldinho, o que não pode jogar no baldinho. E aí, para nossa surpresa, cara, tem muita coisa que pode jogar no baldinho. E é isso, assim, e aí esse é o efeito, tanto na empresa quanto em casa, que acaba que muita coisa que a gente acha que não vai ser compostável é. Então é muito bacana porque a gente acaba reduzindo muito mesmo a questão do lixo, né? Então, eu acho que um dos desafios maiores foi o que é compostável, né? Mas é isso, vocês ajudam nesse processo, trazendo clareza para isso, informando o que é compostável, o que pode jogar no baldinho, o que não pode. E dois, cara, o hábito de separar o que é compostável. Porque quando a gente trata de produção, a gente está fazendo produção e cozinha, foi. Ih, joguei fora. Ih, joguei a casca do ovo no lixo. Gente, pelo amor de Deus, não joga a casca do ovo no lixo. A casca do ovo é muito rica, a gente pode jogar a casca do ovo no baldinho. Cara, o palito de fósforo pode ir no baldinho. Então, tudo isso é uma questão de conscientização que eu preciso reforçar ainda hoje, mesmo depois de muito tempo. Coisas, vez ou outra, alguma coisa da produção escapa. E eu fico assim, oi, lembra do baldinho? Tem um baldinho ali, por favor, joga fora o baldinho, né? Então, é desafiador na produção, porque tem uma dinâmica de produção de cozinha que requer uma certa agilidade, que aí separar alguma coisa para jogar no baldinho exige uma dinâmica diferente, mas ao mesmo tempo, quando eu trago clareza para isso, né, assim, quando faz sentido para a equipe toda, quando faz sentido para as pessoas que visitam minha casa, por exemplo, aí entra numa fluidez, entendeu? Mas é preciso trazer clareza e sentido para essa história, porque senão fica uma coisa muito mecânica, de putz, joguei fora ali uma coisa. Não, assim, beleza, então, cara, se isso daqui isso aqui é madeira, então isso aqui é orgânico, isso aqui é compostável. Então, entra num ciclo, sabe? Então, acho que o desafio maior, sem dúvida, foi, primeiro,
absorver qual é a lista de coisas compostáveis, né? E segundo, essa orientação de trazer clareza para isso para a equipe, né? Acho que esses foram os maiores desafios e que de vez ou outra a gente precisa reforçar ainda alguma coisa que eu lembro que falo, putz, eu esqueci que isso daqui era compostável, mas isso daqui é. Então, assim, também tem coisas que eu esqueço e que parecem novas, seja uma coisa enfim, uma novidade que a gente lançou e entrou um insumo novo, entrou uma nova forma de fazer e aí a gente precisa, né, reorganizar isso e trazer clareza novamente para isso. Mas eu acho que esses são os maiores desafios. Mas quando eu paro para pensar nesses desafios, isso é nada frente aos ganhos que a gente tem, entendeu? Então, assim, é um desafio muito bobo que é por um sistema de produção, na verdade, né? De um processo que é muito mais orgânico, que passa a ser orgânico, mas que num primeiro momento isso não é, né? Assim como todas as mudanças de hábito, enfim, mudanças de sistema, de processo, mas que é uma coisa que entra num processo de fluidez depois muito tranquilo, sabe? Entendi. Pô, bacana você ter tocado nesse ponto. É engraçado que a nossa lista ela vai crescendo o tempo todo, né? A gente sempre recebe e-mail de alguma coisa que a gente nem tinha parado para pensar que de fato era compostável, né? Há pouco tempo atrás perguntaram se cera de abelha era compostável, se alcaparras eram compostáveis, se... Cara, cada coisa que a gente vai vendo na lista só vai aumentando, aumentando, aumentando. Teve um caso bacana, a gente ainda não fez isso, mas era uma boa medida para implementar. Lá em São Francisco, eles fizeram um site que a empresa, né, o restaurante, o estabelecimento consegue montar uma plaquinha, um adesivo personalizado de acordo com a produção. Então, por exemplo, lá em São Francisco, tem muito bairro que é mais voltado com público comida chinesa, comida indiana, e aí os alimentos e os resíduos são completamente diferentes. Então você consegue montar o adesivo de acordo com o ingrediente que é mais utilizado. E isso é incrível, que daí você consegue colocar o resíduo que você tem na tua produção, né? Pô, incrível. Vamos fazer isso aqui, Lucas. É boa, né? Você falando assim, eu falei, caraca, era uma boa. Mas uma coisa, assim, só aproveitando isso que você está falando, uma coisa que eu fico com a sensação, porque eu já nem me lembro mais, porque já faz muito tempo que eu assino com vocês, né? Mas eu não sei, assim, uma coisa que talvez facilite, né, na dinâmica de casa, quando as pessoas assinam o baldinho, é de repente mandar essa lista, né? Num primeiro momento, já mandar essa lista para os clientes, sabe? Para já chegar junto, sabe? Porque aí você já olha aquilo, você fala, caramba, então tem um monte de coisa que eu posso jogar no baldinho que eu nem sabia, né? Então, assim, é importante trazer clareza para isso, porque eu acho que isso é a maior dúvida de todos, assim, o que é compostável, né? O que a gente pode, de fato, jogar no baldinho, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que talvez facilite na dinâmica dos novos clientes, né? Assim, porque... e mesmo os antigos clientes, como você mesmo está falando, porque vez ou outra entra alguma coisa nessa lista aí que a gente nem sabe, então, tipo, manda pra gente, pra eu poder jogar no meu baldinho também, sabe? A gente tem que ir compartilhando cada novo item que entra nessa lista. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, a gente tem alguns casos de restaurante, de empresas que participam do ciclo, e uma coisa interessante, a gente costuma dizer que existem dois tipos de resíduo, né? O resíduo antes do prato, que é o resíduo da produção, né? Principalmente de sobra de casca de fruta, verdura e legume, e o resíduo da pós-produção, é o resíduo antes da panela e o resíduo depois da panela. E a gente costuma dizer que o resíduo depois da panela, na verdade, ele não deveria existir, né? O que é depois da panela era para a gente consumir. Só que é muito difícil da gente acertar a nossa produção, você cozinhar exatamente a quantidade de comida que a gente vai consumir. E aí, se em casa já é difícil fazer isso, que dirá numa empresa, né? Então, eu ia te perguntar, e aí ter o baldinho, né? A gente acaba tendo uma dimensão do quanto que a gente está produzindo a mais, o quanto que poderia ser. Isso ajudou de alguma forma aí na Tatim, ou não, sempre foi o que vocês produzem costuma sair? Então, felizmente, assim, a gente tem uma dinâmica de produção que a gente quase não tem essa sobra, digamos assim, né, na produção, porque a gente tem, como a gente tem a produção das comidinhas infantis e a gente também tem a operação de restaurante para comida adulta, então acaba que a gente consegue utilizar muita coisa, assim, né? Então, se por exemplo sobrou alguma coisa, vamos dizer,
um feijão, um pouquinho de feijão com legumes. Isso a gente vai reaproveitar de alguma forma para a dinâmica do restaurante, né? Não chega a ser um reaproveitamento porque é uma comida fresca, então acaba que a gente consegue dinamizar isso. Então a gente tem muito pouca sobra nesse sentido. Então, Pô, que bom. felizmente, né? Isso é uma coisa muito positiva. Então, então a gente consegue otimizar isso muito bem, assim. O que a gente tem de fato, assim, na nossa produção é o resto dos insumos que seja casca de alimentos que a gente não usa na produção, ou algum resto de alimentos sementes, essas coisas que a gente não usa na produção das nossas comidinhas. Mas, assim, de resto de panela, como você está dizendo, é muito pouco, assim, pra gente. Então, Entendi. isso a gente nem Pô, que consegue bom. dimensionar porque a gente não tem isso. Então, isso é bem positivo, né, no nosso caso. Entendi. Pô, que bom. É. O, o outro ponto que eu queria te falar, eu falei contigo há um tempinho atrás, mas achei tão bacana. A gente participou junto, né, de uma reportagem do Como Será, deve ter 1 ou 2 anos atrás, né? E ela reprisou há pouquinho tempo. Daí a Karina, que trabalha no estacionamento onde a gente guarda o caminhão, e ela vê a gente entrando e saindo e tudo mais, e vê o nosso trabalho de perto ali. Ela falou, Lucas, vi tua reportagem, achei muito maneiro, já conhecia o teu trabalho, não entendia 100% não como é que funcionava, mas depois que eu vi a reportagem, depois que eu vi aquela menina falando, que eu fiquei pensando, cara, que no vídeo você fala, né, que acho que a pergunta era assim, se você achava caro, se você, o que você achava de pagar pela coleta do seu lixo, né? Você falava que achava até barato, que você estava investindo no futuro, você estava investindo numa realidade que você gostaria de ver presente e tudo mais. Ela falou, pô, Lucas, eu fiquei pensando naquilo, realmente achei diferente, faz sentido o que você faz, comecei a admirar ainda mais, né? Eu falei, pô, que bom que a Fernanda deu o depoimento dela, né, cara? Muito bom, muito bom. E é isso mesmo que eu acho, né? Assim, é muito curioso assim, essa questão de preço e valor, né? Quando a gente fala assim, o Sim, que é valor, né? E o que é é, preço? Então, assim, uma coisa é um preço. A gente, de fato, tem um preço que a gente paga por um serviço, né? A gente paga por diferentes serviços, né? Assim, mas o que tem o valor nessa história, né? Então, é, assim, para mim, separar o lixo, tanto da empresa quanto da minha casa, faz muito assim, eu não penso como não separar hoje em dia, entende? Assim, é isso, eu fico aflita de ir em espaços que não fazem a separação de lixo. Eu fico assim, mas gente, por que vocês não fazem isso? É tão básico, né? Assim, é tão sim, óbvio que não faz muito sentido. Então, assim, estranho seria se eu não pudesse contar com esse tipo de serviço, né? Então, assim, então pagar por isso é maravilhoso eu poder contar que alguém faz isso para mim, entendeu? Acho que é um pouco isso, assim. Então, tem coisas que não dá para eliminar, tem custos na nossa vida que não dá para eliminar, assim. E eu, felizmente, conto com o serviço de vocês e é um pouco isso para mim, é um pouco uma coisa básica, né? Luz, gás, ciclo, é um pouco isso, assim, sabe? Tem que pagar por legal. essas coisas, então vamos pagar, porque é isso, assim, eu preciso de luz e eu preciso de gás para poder cozinhar e eu preciso que alguém jogue devidamente o que eu estou produzindo de lixo aqui em casa, entendeu? Então, felizmente, aqui no prédio onde eu moro tem a separação de resíduos recicláveis, então que eu acho maravilhoso também, então já posso contar com isso, mas assim, infelizmente, a separação de lixo orgânico não é tão comum, né? Assim, Sim, deveria ser, mas não é tão comum. E aí a gente esbarra nisso, né? De produzir um monte de lixo que não é lixo, né? Que é isso, sim, que volta como um composto maravilhoso para mim. Eu fico produzindo coisas maravilhosas para minha horta que eu tomo de café da manhã e levo para a empresa. Então, assim, que eu tenho um apartamento, né? E a gente fica achando que tem que ser uma coisa numa fazenda ou numa casa de campo, ou enfim, não, cara, é uma varanda com um baldinho, com a terra maravilhosa que vocês me mandam, com a erva doce que chegou de semente agora essa semana. Então, assim, que eu vou plantar é isso, porque além de vocês mandarem a terra, vocês mandam semente. Então, eu vejo, eu faço, é muito gostoso poder fazer parte disso tudo, assim, de eu receber o composto do qual veio do lixo que eu produzia, né, que eu separei, que eu descartei, e ainda vem uma semente que eu planto e eu vejo nascer e que vira composto. Então, assim, é muito incrível, sabe? E eu lembro uma vez que um primo meu veio aqui em casa
E aí eu falei, cara, todas as vezes que eu compro alguma coisa enfim, alguma fruta, algum legume, e aí eu comprei uma cebola e ela estava nascendo, a primeira coisa que eu faço quando está nascendo, eu vou plantar. E aí ele falou, mas a cebolinha vem da cebola? Eu achei maravilhoso. Eu falei, tá vendo? Pessoa de apartamento que não tem horta é assim. Você precisa ter horta em casa. Então é um pouco isso, assim, a gente esquece, sabe, de coisas muito básicas que a gente nunca teve contato por... Enfim, pessoas, em sua grande maioria, a gente não teve contato por não ter contato com a terra. E aí, quando eu me vejo podendo ter contato com a terra, mesmo estando numa circunstância de um apartamento fechado, enfim, né, com todas as suas limitações de uma cidade grande, né, de falta de contato com a terra, cara, eu fico muito maravilhada de poder receber isso. Então, assim, então não entra como um custo para mim, entra como um valor, né? Então, e aí essa que faz a diferença, assim, porque de fato, se a gente parar para pensar, tem um custo nessa história, mas assim, mas o valor é muito superior ao custo. Então, enfim, fica muito bobo, né? Nesse sentido. Quando você para para analisar o todo, fica, não tem por que abrir mão disso, né? Acho que é um pouco isso. Eu acho que o interessante, né, que é uma quebra de paradigma tão grande, né, assim, acho que no início tem muita gente que causa um estranhamento e pergunta, não, mas espera aí, eu vou pagar para vou ter o trabalho de separar o lixo e tudo mais, mas quando começa a participar e quando começa a ver que faz tanto sentido, né? A gente vê isso todos os dias nas coletas que a gente faz e quando encontra com o porteiro que pergunta o que é, para onde que vai, mas e ela separa no baldinho em uma semana e vai coletar e tudo mais. Mas é muito bacana ver que esse novo paradigma, né, tá ganhando força e cada vez mais pessoas pensando dessa forma. E bacana você trazer essa questão da hortinha, porque era uma coisa que eu te sentia muito no início, né? Fazia reciclagem, mas não via para onde que ia, né? E aí quando a gente começa a ver o que virou, né, o nosso resíduo, né, começa a fazer mais sentido, né? E acho que ajuda a gente se engajar mais na separação e levar mais adiante, né? Mas você falou uma coisa aí que eu queria até pontuar, assim, que muitas vezes eu acho que as pessoas têm um pouco de resistência de ter um baldinho com o qual você vai ficar uma semana, né? Assim, tem muita resistência com isso, assim. Você vai ficar uma semana acumulando lixo orgânico, assim, não faz muito sentido. E é muito curioso, assim, porque não tem nenhuma dificuldade nisso, assim. Claro que às vezes dá cheiro, sim, mas não é um cheiro insuportável e é isso. E tudo depende do que você consome, né? Da forma como você descarta, o que você está descartando. Então, assim, cara, uma semana não tem menor questão, assim, sabe? Eu acho que... porque eu sinto que às vezes as pessoas têm um pouco de incompreensão com isso, assim, né? De você vai ficar uma semana com esse lixo em casa, cara, ele fecha super bem, fica bonitinho lá dentro, entendeu? Tá tudo certo, não tem o menor problema, sabe? Então, acho que isso é uma coisa também importante de trazer luz, né? Porque às vezes as pessoas ficam com isso, assim, as voltas com isso, como se você... Porque quando você pensa em ficar por uma semana com lixo em casa, quando você junta todo o lixo, é uma coisa bizarra mesmo, né? Assim, se você tá juntando reciclável com orgânico, com lixo, fica aquele emaranhado, dá mau cheiro, fica esquisito, é uma coisa, é um caos mesmo. Mas se você faz a separação correta, isso não vira um caos, né? Aquilo é o alimento que você comeu no teu jantar. Então, tá tudo bem, né? O resto que sobrou, assim, de uma casca de um alimento ou outro, enfim, né? Uma semente do mamão que você comeu de manhã. Então, não tem muito... Não tem esse lugar do nojo, né? Porque entra nessa relação do nojo, sabe? Do lixo. A gente tem essa coisa, né? Do lixo, que é algo nojento. Mas assim, não, isso é o que você acabou de comer. Então não é muito, né? Não entra nesse lugar de nojento, porque é o resto do seu alimento, né? Que vai voltar a ser alimento. Então passa por esse ciclo todo, sabe? Então... A Fê Trevisan tava comentando que em outros países as coletas são a cada 2 semanas, né? E super flui. No caso do ciclo orgânico, a gente tem plano quinzenal e mensal, né? Até coleta uma vez por mês.
E daí é interessante, eu estava vendo a live do Marco Aurélio, que é um outro empreendedor de compostagem que a gente vai conversar na outra semana, e ele mostrando quando ele morou na Alemanha, você recebe um calendáriozinho com o dia de cada coleta, né? Então, coleta de orgânico a cada 15 dias, coleta de vidro, acho que uma vez por mês, coleta de plástico, mas passa super pouco o caminhão de lixo, que é super otimiza as rotas e tudo mais. E aí, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de coleta comercial, eu já vi várias pessoas falando, não, mas comercial tem que ser coleta diária, não pode dormir o lixo de um dia para o outro. Gente, mas por que não pode, né? Se tá dentro de Só um contentor separado. fechado, lacrado e tudo mais, não tem o menor risco de atrair vetor e tudo mais. Mas acho que esbarra muito numa questão da gente romper com essa mágica do lixo, né? A gente costuma dizer que quando a gente bota no saco preto e o saco preto some, né? É literalmente uma mágica e que faz super mal, principalmente quando isso acontece todo dia, né? Então você não consegue nem se dar conta do quanto você gera, do que você consumiu, né? Então é uma proposta da gente rever essa relação, né? Eu acho Sim. que quando a gente fala numa empresa, né, uma empresa de alimento é ainda maior, né? Porque geralmente a maioria está acostumado com uma coleta diária e uma É, mágica todo dia do lixo, né? sim, exatamente. Não é, né? Não tem mágica nenhuma Não tem. nesse desaparecimento do saco preto, né? Isso é um impacto que a gente vê na nossa vida o tempo todo, né? A gente andando pelas ruas em dias de chuva, nadando no mar, enfim. É isso que a gente esbarra o tempo todo, né? Quando a gente pensa nessa mágica do saco preto indo embora, não tem indo embora, né? Tem aí. Enfim, a gente lidando com um problema super expressivo que é o problema do lixo no mundo, né? Então, assim, não pensar no descarte correto é impensável hoje em dia, né? Assim, não dá para não pensar, porque o problema do lixo é um problema muito expressivo e assim, e não tem, né, ninguém que não esteja sendo impactado por isso, ninguém no mundo, né? Não tem ninguém que não esteja sendo impactado por isso, assim. Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem para Fernando de Noronha e eu estava nadando na praia e um dos guias mergulhadores lá, ele estava me mostrando assim a quantidade de lixo que chegava pelo mar e assim, embalagem de iogurte da Noruega, sei lá, coisas assim que eu falava, gente, foi a primeira vez que eu sentia assim, cara, isso veio da Noruega para aqui, entendeu? Assim, foi a primeira vez que eu senti isso, assim, na pele, que eu vi isso. Porque uma coisa é a gente nadar no rio, que a gente não tem muita interação com isso, porque tiram, né? Isso, e a gente não vê. É isso. Isso sai da nossa visão. Mas lá não, a gente está falando de uma ilha, né? De uma ilha que as coisas chegam e ficam e demoram para sair de lá, porque tem toda uma dinâmica, né, diferente. E aí eu fiquei muito impactada por isso, assim. Eu fiquei, caramba, cara, então assim, não tem ninguém que não seja impactado pela questão do lixo, né? Porque isso é algo que está impactando a todos nós. Então, assim, é algo mais do que urgente, né? Não tem tantas coisas urgentes hoje em dia que a gente precisa pensar, mas essa questão do descarte, sem a menor dúvida, é uma questão muito delicada e muito preocupante, né? Então, assim, pensar na separação do lixo é mais do que fundamental, né? Com certeza. O... Eu aproveitava te perguntar assim, te perguntar no caso assim, né? Acho que tem muita gente que tá assistindo, a gente que tem um baldinho, que fecha o ciclo e tudo mais, e que tem essa preocupação, né? De consumir, de apoiar empresas que têm a mesma filosofia, acredita nas mesmas coisas. Conta um pouquinho como é que faz para conhecer mais sobre a Tatim, para pedir as comidas da Tatim. Com certeza, é um prazer. Bom, a gente tem um site, né? www.tatincomidinhas.com.br. A gente trabalha com alimentação infantil. A gente não só trabalhava com alimentação infantil de potinhos que a gente produz, né? Então, todas as nossas comidinhas são comidinhas em camadinhas. A gente tem alimentação desde a introdução da alimentação complementar, então a partir dos 6 meses, 9 meses, um ano. E todas eles são em potinhos de vidro, porque a gente tem esse cuidado, né, do retorno das embalagens. A gente produz essas comidinhas em diferentes consistências.
Então, todas encamadinhas, justamente para trazer luz para isso, para que a criança entre em contato com o alimento desde o princípio. Então, a gente está falando, óbvio, de uma praticidade de um alimento pronto, mas que leve em consideração o cuidado para a criança saiba que ela está comendo um purezinho de cenoura, né, que é diferente do purezinho de inhame e que é diferente de uma cenoura cortada diferente. Então, assim, a gente trabalha com essa diferença de textura e trazendo luz para essas configurações do alimento mesmo, né? Assim, quando a gente fala do alimento, a gente precisa saber, a criança precisa criar o paladar de que um chuchu tem uma determinada textura e um determinado sabor que é diferente da batata, né? Então, assim, então a gente traz muita ênfase para isso. Isso é o nosso cuidado que a gente propõe para as famílias e para a alimentação dos pequenos, né? Então, a gente tem o nosso Instagram, que é o Tatinho Comidinhas, a gente tem o nosso site, a gente tem a venda online, a gente tem o nosso WhatsApp também. Então, todos esses canais de venda, a gente está totalmente à disposição para ajudar as famílias a alimentarem seus filhos de forma mais prática, mais saudável e que tenha uma opção bacana que seja para além daquela que a gente faz, né? Porque é óbvio que a gente considera tudo isso, né? A alimentação de casa é uma alimentação maravilhosa e, enfim, deve ser levada em consideração, mas a gente também entende que, principalmente nesse período de pandemia, né, que todo mundo ficou em casa, cozinhando pra caramba, então, assim, a gente quer ajudar as famílias a poder oferecer alimentos bacanas, saudáveis e que tenham uma pegada levando em consideração todos os cuidados que são feitos dentro de casa numa empresa, né? Então, essa história começou, como eu disse, com o meu sobrinho, quando ele nasceu, minha irmã e o Gabriel tiveram uma super dificuldade para alimentar ele, porque é isso, né? O santo de casa não faz milagre, né? E a gente falou, cara, a gente precisa ajudar famílias a alimentar seus filhos de forma bacana, saudável e prática, né? Porque é isso, assim, é muito difícil você alimentar uma criança e aí você tem que pensar no cardápio, você tem que pensar na forma como vai fazer, na cocção, tudo isso. Então, assim, a Tatim veio dessa história, né? E permanece nessa história. Agora, eles tiveram mais um filho, que é a Catarina, maravilhosa, eu sou apaixonada pelos sobrinhos. E agora, então, eles estão numa nova fase também de uma introdução alimentar de uma nova criança, né? Então, com isso, a gente está revisitando várias coisas dentro da empresa também. Então, a gente também está com várias novidades por vir, justamente porque a gente passou por 2 processos diferentes, né? Então, isso tudo influencia também na nossa empresa, que é uma empresa familiar, então traz luz para tudo isso, né? Então, é um pouco isso, assim, um pouco apanhado da Tatim. Que vai ser um prazer que vocês apareçam por lá no nosso site ou no nosso Instagram, porque realmente é tudo feito com muito carinho. O nosso slogan é: o único conservante é o carinho. Então é isso mesmo, né? Isso está estampado na nossa história, isso faz parte disso tudo que a gente comentou aqui e faz parte do ciclo também contribuir para que o nosso único conservante seja o carinho, né? Então é um pouco isso. Muito maneiro. Uma história interessante, eu lembro no início, na primeira vez que você chamou a gente lá, que eu fui lá para entregar a tua bombona, para começar a separar, vocês preparavam na casa da tua mãe, né? Uhum. E eu achava muito maneiro, assim, já tinha uma mega produção dentro do apartamento. Você falou, Lucas, eu tô a um freezer de 6 pulsos daqui da empresa de casa. E muito bacana ver o tamanho que tomou, né? E que vocês continuam firme e forte, só crescendo. E até fica de dica, né? Assim, para quem tem ideia e que tem vontade de empreender, para procurar o Iniciativa Jovem, que tem todo ano. Com certeza. Super ajudou o ciclo no início, né? E até hoje. É uma baita dica para quem quer empreender, procurar o Chá Iniciativa Jovem. Vale muito a pena. Com certeza, assim, porque sem a menor dúvida, a Tatinha existe pelo Chá Iniciativa Jovem, né? Assim, isso eu devo muito a eles, eu sou muito grata ao programa por isso, né? E isso, assim, não só a gente existir, como nós dois, né, existir nessa relação por elo do programa, né? Então, quando a gente começa a pensar numa ideia e acha assim, cara, vem 1,5 milhão de outras coisas para se pensar, é preciso ajuda mesmo, né? Assim, para tirar uma ideia do papel e empreender, que tem muitos desafios no empreendimento, né? Então, assim,
ter o apoio do programa e poder contar com eles, assim, faz muita diferença. Então, felizmente, eu já indiquei vários amigos meus para o programa, então cada vez mais a gente fica criando essa rede, né? Uma rede que tem amigos próximos, empreendedores bacanas e que partilham da mesma ideia e do mesmo ideal em algum lugar, né? Então, fora a rede de amizades que a gente faz, fora todos os efeitos benéficos que a gente ganha com a participação do programa, para além do empreendimento em si, né? Então, eu acho que, sem dúvida, procurar o programa, eu super indico e falo todo momento isso, assim, sobre o programa, quanto eu sou grata ao programa, porque a Tetim, de fato, deve a sua existência, né, em algum grau para eles, assim, né, por todo o apoio que a gente teve. Mas, além disso, né, toda essa rede de contatos e de empreendedores bacanas que a gente também tem. Então, isso está posto. Com certeza. Fernando, queria te agradecer mais uma vez por ter topado e pelo super depoimento que você deu. E é isso, dizer que nesses 5 anos, o que realmente faz valer a história, né, trabalho, são de fato todo mundo que fecha o ciclo com a gente, né? A gente, na segunda-feira eu estava pensando bem nisso, assim, segunda-feira foi um dia super corrido, resolvendo problema em reunião, aí no meio da manhã quebra o triciclo do nosso ciclista lá da Tijuca, do Giliard, quebrou o triciclo dele, e ele com 48 coletas para fazer, e reunião, e atrasado e tudo mais, aí lá fui eu consertar o triciclo dele, e naquela correria e tudo mais, não, vou atrasar isso, vou atrasar para aquilo, que eu não sei o que, com a mão suja de graxa, indo para a reunião de botina e tudo mais, aquela correria. Aí eu falei, não, pô, a gente tem que ajudar o... Ele super se atrasou na rota dele, né? Aí eu falei, não, tem que ajudar o Giliard pra gente, para ele conseguir finalizar o dia dele e tudo mais. Aí fui fazer as coletas. Aí na primeira cliente que eu paro, ela, Lucas, que bom que você veio, já estava esperando, porque o meu baldinho já estava cheio e tudo mais. Assim, cara, são realmente as pessoas que fecham o ciclo e participam com a gente dessa história que fazem valer a pena. E é isso, super te agradecer pela imensa parceria e que venham aí mais muitos anos pela frente. Com certeza. Eu é que agradeço, Lucas, de verdade, assim. Eu sou muito fã mesmo do ciclo, eu não nego, eu falo isso sempre, assim, eu sou muito fã da empresa de vocês. Eu acho que não só a empresa de vocês é muito bacana, mas como é fundamental, né? Assim, quando volta para aquele ponto, né, que a gente fala sobre o valor. Então, eu sou muito fã da empresa de vocês, eu me sinto muito lisonjeada mesmo de ter sido convidada para esse bate-papo. A nossa empresa é uma empresa que existe com vocês, então isso que é muita parceria mesmo, né? Então eu sou muito grata por isso. E, enfim, vida longa ao ciclo, vida longa a Tatim, vida longa às nossas parcerias e que a gente siga aí podendo fechar mais ciclos e que a gente consiga trazer mais pessoas para poder fazer isso com a gente, né? Porque realmente o mundo precisa disso. E, cara, vamos junto nessa, né? Beleza, vamos nessa. Obrigada. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Beijo. Valeu, pessoal. Todo mundo participou. Até a próxima.